Olá, alunos! Vamos para a nossa 131ª aula. Parabenizo a todos por estarem aí assistindo as nossas videoaulas que a gente prepara com tanto carinho para vocês. Os alunos que têm acesso ao aplicativo, sempre é bom a gente fazer aquele lembrete para responder ao formulário de questões e clicar lá no link para validar a presença de vocês, né? Vamos ver o que temos para a nossa aula de hoje. Então, observem aqui os objetivos dessa aula. A gente vai continuar aprofundando os nossos conhecimentos com relação ao uso das conjunções coordenativas, né? Então, vamos continuar porque é um conteúdo um pouco extenso, né? Então, para que a gente possa, de fato, se apropriar dos conceitos e saber reconhecer, né, quando que eu tenho uma oração coordenada sindética, quando eu tenho uma oração coordenada assindética, o que é uma conjunção, né? De que forma que as conjunções tornam o enunciado do ponto de vista da estética linguística mais agradável, né? Então, tudo isso são questões que a gente vai retomar e é importante a gente rever. Então, a gente também vai diferenciar orações coordenadas assindéticas de sindéticas, novamente, né? Vamos interpretar textos com auxílio de material gráfico diverso, no caso, a gente vai trabalhar com as tirinhas, né? E vamos estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, nesse caso da aula de hoje, certo? Então, para começar a aula, eu já trouxe para vocês aqui uma tirinha, né? A gente tem aqui no primeiro quadrinho, está tudo sob controle, Haroldo. Essa peça vai ser moleza. Você já decorou toda a sua fala? Não. Eu pensei em subir no palco, dar uma sapateada e improvisar algo. Algo sobre fibras digestivas? Isto. Ou fazer minha cebola através de mímicas. Né? Então, observem aqui uma discussão que a gente tem entre os dois personagens, né? A conjunção aditiva, ela está presente no terceiro quadrinho e a conjunção alternativa no último, né? Então, vamos voltar aqui para o terceiro quadrinho, quando ele diz lá, ele pergunta, né, você já decorou toda a sua fala? E ele diz, não, eu pensei em subir no palco para dar uma sapateada e improvisar algo. Então, esse e é a nossa conjunção aditiva que adiciona duas ideias, né? Quais são as duas ideias? Né? Tanto dar uma sapateada, né? Tem ali o verbo dar, da primeira conjugação, e improvisar algo. Esse improvisar também é verbo, também é oração, né? Então, a gente tem ali uma oração coordenada sindética aditiva, porque se somam, né? Adicionam ali duas orações, dois verbos, certo? E observem aqui no último quadrinho, a gente tem a conjunção alternativa, né? Então, ele pergunta lá, algo sobre fibras digestivas? Isto, ou fazer minha cebola através de mímica. Então, esse ou é uma alternativa que ele apresenta, né? A partir do momento que ele introduz essa conjunção ali, a gente tem uma oração coordenada sindética alternativa, certo? Então, em ambos os casos, temos orações coordenadas sindéticas, né? Aditiva e alternativa, porque aparece a presença de conjunções. Se não tivéssemos conjunção nenhuma, nós teríamos as orações coordenadas assindéticas. Como temos sindéticas. E aí a gente tem que analisar para ver que tipo de conjunção que aparece dentro daquela classificação que nós estamos estudando. Se é aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa, né? Então, à medida que a gente vai fazendo os exercícios, vocês vão se apropriando, se aprimorando e aprendendo mais, ok? Então, agora eu vou chamar a atenção com relação a outros aspectos ainda nessa mesma tirinha, né? Então, veja como transformar essas orações em assindéticas. A gente poderia ter assim, olha, eu pensei em subir no palco, vírgula, dar uma sapateada, ponto, improvisar algo, ponto. Eu não tenho nenhuma conjunção, nenhum conectivo, ligando as orações, ligando os verbos, né? Então, ali a gente teria o verbo pensar, que é uma oração, subir, dar e improvisar. Se não tenho nenhuma conjunção, eu tenho uma assindética, né? E também no segundo exemplo, eu tenho ali a possibilidade de transformar, né, de sindética para assindética com a frase, eu improvisaria algo sobre fibras digestivas, ponto e vírgula. Faria minha cebola através de mímicas. Então, eu tirei ali o ou, que estava, né, uma conjunção alternativa, e substituí por ponto e vírgula. Nesse caso, a gente tem
mais um modelo de oração coordenada assindética, né? Sem a conjunção ou, ok? Então, o que a gente vai relembrar agora com vocês? Então, as coordenadas assindéticas são orações coordenadas entre si e que não são ligadas através de nenhum conectivo, né? Estão apenas justapostas, lembram-se? A gente já trabalhou esse slide. Então, ele entrou, vírgula, sentou-se. Ele entrou, ponto, sentou-se. Eu posso ter tanto a vírgula quanto o ponto separando. Eu não tenho nenhum conectivo, nenhuma conjunção, né? E também a gente tinha os outros exemplos que já havíamos trabalhado, né? Como exemplos de coordenadas assindéticas. Então, Joãozinho saiu logo, vírgula, estava atrasado. Né? Eu não coloquei por que estava atrasado, que aí eu teria uma explicação do motivo dele ter saído logo. Daí eu teria, sim, uma oração coordenada assindética explicativa. Se eu não coloquei a conjunção por quê, então eu não coloquei nenhum conectivo. Né? As conjunções são também chamadas de conectivos. Sem conectivos, eu tenho um exemplo de assindética, né? Está separada ali por meio da vírgula as orações. Quais são as orações? Nesse caso, o verbo estar, né? E o verbo sair, né? Quando eu digo Joãozinho saiu, logo. Né? Então, eu tenho o verbo sair ali, que é uma oração. E estava atrasado, o verbo estar. Como essas ideias estão ligadas, eu chamo de orações coordenadas. Só que nesse caso, elas são assindéticas porque não tem conectivo, né? No segundo exemplo ali, meu pai foi trabalhar, ponto, chovia pela manhã. Eu poderia colocar o mas, né? Ou o porém, dizer, nossa, meu pai foi trabalhar, vírgula, mas chovia pela manhã. Porém, chovia pela manhã, que é uma situação que causa uma contrariedade, né? Uma situação adversária, né, ao que se espera, de repente, não ir trabalhar com chuva. Né? Então, sempre que dá essa ideia de contrariedade, a gente tem a possibilidade de inserir um conectivo, uma conjunção adversativa. Se não fizemos, colocamos ponto, então nós temos a assindética. Né? E, por fim, não fomos ao casamento, ponto e vírgula, mandamos um presente, né? Poderíamos ter também, mas mandamos um presente. Porém, mandamos um presente, mas a gente não tem. Né? Se a gente tem ponto e vírgula para unir ali as orações, né? Transformá-las em coordenadas, porque as ideias estão ordenadas juntas, né? Por isso que chamamos de coordenadas. Né? Quais são as ideias? A ideia de não ter ido ao casamento, tem o verbo ir ali, né? Mas apesar disso, mandar um presente, né? O verbo mandar. Então, como que eu coordeno essas duas orações, ir e mandar? Né? Por meio de ponto e vírgula nesse caso. Então, por isso eu chamo de oração coordenada assindética, sem a conjunção. Né? Se eu colocasse conjunção, teríamos sindéticas, certo? Só para a gente se situar aqui e se lembrar desse slide. Né? Então, eu vou pedir para vocês agora tentar treinar um pouquinho isso, né? Então, no nosso primeiro exercício, eu vou deixar aqui para vocês o modelo de orações assindéticas, coordenadas, né, assindéticas, e vou pedir para vocês utilizarem essas conjunções aditivas para conectar as duas primeiras frases do exemplo ao lado. Né? Então, lembrem-se aí quais são as conjunções aditivas, né? Nem, não só, mas também. Né? E tentem aí resolver como que vai dar para fazer esse primeiro exercício. A gente retorna para verificar como ficou.
E aí, galera, retornando então, nós temos algumas propostas, né, de respostas para vocês. A que vocês fizeram também provavelmente está correta, tá? Então eu coloquei ali, ele entrou e sentou-se, né? Somei adição ali, né, por meio do e, a conjunção que uniu duas orações, entrar e sentar-se. Ele não somente entrou, mas também se sentou. Também seria possível vocês estarem ali colocando as aditivas, né, já que era essa a proposta do enunciado, e transformando, né, as orações que estavam coordenadas de forma assindética, porque estavam só por meio de ponto e vírgula, né, separadas, ou ponto ou vírgula, em orações coordenadas sindéticas, e nesse caso aditivas, que foi a classificação solicitada no enunciado. Ok? Então, nós aprendemos que as orações coordenadas são aquelas frases em que aparecem dois verbos ou locuções verbais conectados por conjunção, né? Então, alguns meninos jogam videogame e realizam as atividades nessa pandemia. Outros, além de estudar, não somente lavam a louça, mas também arrumam os quartos. Os professores, ora elaboram os exercícios, ora gravam as aulas. Os estudantes ou fazem atividades impressas ou no aplicativo. E as funcionárias faxinam a escola, porém não há alunos, né? Então nós temos aqui vários modelos de frases que estão coordenadas por conectivos, né? Estão unidas as ideias ali para identificar ou a soma de orações, de ações, de atividades, ou a contrariedade delas, né? Ou até a alternativa entre uma coisa e outra, né? Então a gente tem aqui esses modelos que constituem exemplos de orações coordenadas, né? No nosso primeiro exemplo, somadas pela conjunção e aditiva, né? No segundo exemplo, não somente, mas também aditiva, né? A gente tem os professores, ora elaboram os exercícios, ora gravam aulas alternativas, né? Os estudantes ou fazem atividades impressas ou no aplicativo, ou conjunção alternativa também. E, por fim, as funcionárias faxinam a escola, porém não há alunos, né? Então, eu poderia substituir esse porém por mas. Não há alunos, dando ideia de contrariedade. Então, portanto, adversativa, o nosso último exemplo aqui, né? Então, vamos testar a memória de vocês para ver como é que tá aí. Então, no exercício 2, eu vou pedir que tipo de oração existe na frase abaixo. Alguns meninos jogam videogame e realizam as atividades nessa pandemia. E aí, será que nós temos uma oração coordenada sindética adversativa, aditiva, conclusiva ou alternativa? Essa tá bem fácil, pessoal. Um tempo para vocês assinalar um X.
E aí, galera, vamos retornar para ver como ficou? Então, o E, a gente já trabalhou exaustivamente, né? O E é uma conjunção aditiva, porque adiciona ideias, ações, orações, né? Orações são verbos, né? Então, a gente tem aqui nessa frase, alguns meninos jogam videogame, o verbo é jogar, eu jogo, tu jogas, ele joga, né? E realizam as atividades, realizar. São duas orações, elas estão coordenadas por meio de uma conjunção aditiva. Então, o E soma, ele adiciona as ideias. Então, parabéns para quem conseguiu captar. E quem errou, parabéns por ter tentado, porque agora na correção vocês acabam percebendo o porquê, né, de terem errado e se apropriam desses conceitos aí, né, do que vem a ser uma oração coordenada sindética aditiva, certo? Então, no exercício 3 agora, eu vou pedir para vocês classificarem a oração coordenada sindética na seguinte frase: os professores ora elaboram os exercícios, ora gravam aulas. E aí, como é que está a memória de vocês? Será que eu tenho, nesse caso, uma oração coordenada sindética adversativa, aditiva, conclusiva ou alternativa? Mais um tempo para esse exercício. E aí vamos retornar para verificar. Então, quem assinalou a letra D considerou que nós temos uma alternativa, né? Tava fácil, né, pessoal? Ora elabora exercício, ora grava aula, né? Ou faz uma coisa ou faz outra. Por hora, às vezes, faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem aqui essa possibilidade de pensar em alternativas, né? Então, quem assinalou a letra D conseguiu captar. Vamos agora analisar aqui essa tirinha para a gente conseguir dar conta de responder ao quarto exercício. Então, no primeiro quadrinho, né, observem ali a imagem
e nós temos ali a primeira personagem falando, né, um aspecto da linguagem verbal. Uau, você ganhou tudo isso no Dia das Crianças? É, mas não gostei muito. Não gostou? Este aqui, por exemplo, roupa, sem comentários. Né? Por que será que ele não gostou de ter ganhado aquele presente? Né? Então, observem aqui que as imagens, né, os desenhos, as ilustrações constituem os recursos da linguagem não verbal presente nessa tirinha. E que isso também a gente tem que fazer uma leitura para conseguir compreender o todo, para ter uma visão mais holística, né, e compreender a intenção da pessoa que elaborou esse quadrinho, que elaborou essa tirinha. Né? Então, vamos para o quarto exercício. Que outra frase contém uma conjunção adversativa sinônima da conjunção presente no primeiro quadrinho? Né? Então, vocês vão retornar para o primeiro quadrinho, vão localizar a conjunção ali e vão tentar identificar qual outra frase que apresenta uma ideia semelhante. Alternativa A. As funcionárias faxinam a escola, porém não há alunos? B. As alunas resolvem os exercícios e gostam de ler? Ou C, ou você se dedica ou reprovará. Também não está difícil, pessoal, é só dar uma relida ali, né, na história em quadrinhos e aí vocês tentem assinalar a alternativa que contém uma ideia parecida com a ideia presente no primeiro quadrinho, ok?
E aí, galera, vamos retornar aqui comigo para ver como é que ficou. Então, observem que nós tínhamos aqui, né, que fazer uma leitura da linguagem verbal e não verbal presente na história em quadrinhos. Né? Então, todas as imagens, os desenhos, as ilustrações estão ali para que o leitor possa observar e ler, e interpretar, né? Senão ele não consegue ter uma visão da totalidade tal qual foi a intenção de quem elaborou essa tirinha. Então, no primeiro quadrinho, né, nós tínhamos ali já a presença de uma conjunção, né? Quando a primeira personagem questiona, né, diz lá, uau, você ganhou tudo isso no Dia das Crianças, faz uma pergunta, né, e o personagem, mas não gostei muito, né, então ele tem ali a presença de reticências, né, esse mas, né, é uma conjunção, né, que ela dá uma ideia de contrariedade, algo contrariou ele. O que será que contrariou esse personagem? Vocês pararam para pensar? Por que será que ele não ficou feliz com tantos presentes? Olha quantos em cima da cama dele e mesmo assim ele não gostou, né? Teve alguns ali que ele não curtiu, né? E aí a forma como ele responde, né, a primeira personagem ali, faz com que ela fale, nossa, não gostou? Né? Observem que o não está em negrito, né? Tipo assim, como assim? Com tanto presente e você está dizendo que não gostou, não está satisfeito com a cama lotada de presentes, né? E aí o que ele responde? Este aqui, por exemplo, daí segue reticências, né? Quer dizer que provavelmente tenha mais presentes que ele não tenha gostado. Por que será que aconteceu isso com ele? Né? Então isso são reflexões que o leitor tem que fazer para conseguir compreender os efeitos de humor e ironia na tirinha. É irônico uma pessoa ganhar tantos presentes no Dia das Crianças, quando há crianças que não ganharam nenhum presente sequer, né, por falta de condições econômicas dos pais, dos familiares, né, e mesmo assim ele está questionando, ele não está feliz, né, mesmo diante de tantos presentes. Então é uma situação paradoxal, né, e irônica, se a gente for pensar. Lembrando que a ironia é um dos elementos constituintes das tirinhas, das histórias em quadrinhos, né. E aí no final ele faz, né, aquela expressão de ai, né, arc, né, representado ali por uma onomatopeia, né, pelas letras A, R, G, H e um ponto de exclamação, né? Então, quando vem esse ponto de exclamação, ele exclama alguma coisa para identificar o sentimento de rejeição dele com relação a determinados presentes. Quais foram esses? Roupa, né? Ela pergunta, roupa? E daí ele, sem comentários. Né? Talvez então ele entenda que roupa não é considerado presente, talvez seja obrigação dos pais comprarem, né? Para ele talvez presente fosse brinquedos, assim, ou alguma outra coisa, né? Talvez doces, enfim. Né? A gente fica fazendo aí as reflexões do porquê que isso, né, provoca esse efeito de ironia e humor nessa tirinha. Muito bem, então acertou quem assinalou a letra A. Né? Então, a gente tem uma situação semelhante, né, em que aparece uma conjunção adversativa, né, conforme está aqui no primeiro quadrinho, quando ele diz mas não gostei, né, não gostei muito. Então, esse mas é uma adversativa, né, indica contrariedade. Então, qual outra frase que aparece essa contrariedade? Na letra A, a gente tem a frase, as funcionárias faxinam a escola, porém não há alunos, né? Então, se vocês conseguiram fazer essa relação de perceber que existe uma situação contraditória aí, vocês acabaram assinalando a letra A. Né? Outros alunos talvez porque memorizaram que as conjunções adversativas são mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, contudo. Né? E aí qualquer conjunção adversativa pode ser substituída, né, porque são sinônimas entre si e mantém o mesmo sentido, que é dessa ideia de adversidade, de contrariedade, ok? Então, no exercício 5 agora, eu vou pedir para vocês fazerem a classificação da oração coordenada sindética, tá? Vou deixar vocês pensando aí e aí vocês assinalem um X em uma das alternativas. Essa também está muito fácil.
E aí, galera, vamos retornar então? Observem que a gente tem uma oração coordenada sindética adversativa, né? Então, como eu já tinha explicado para vocês, o mas é sinônimo de porém, todavia, entretanto, contudo, né? Então, a gente tem essa ideia de adversidade, de contrariedade, né? Uma situação paradoxal e irônica, né? Nesses quadrinhos que a gente ilustrou para poder aprender essas orações coordenadas. E agora, pessoal, vamos para o nosso último exercício da aula de hoje. Então, eu vou pedir para vocês relacionarem as colunas, né? Aqui houve um probleminha na hora de elaborar o slide, né? Que uma das palavras acabou ficando embaixo da letra A, né? Mas então eu vou esclarecer para vocês aqui como que a gente espera essa atividade de vocês. Então, primeira coluna, nós temos 5 possibilidades, né? De classificações de orações coordenadas sindéticas, né? Então, na letra A, a gente tem as aditivas, na letra B, as adversativas, na letra C, as alternativas, na D, as conclusivas e na letra E, as explicativas. E ali na segunda coluna, vocês têm ali uma definição, né? Algo assim de uma forma resumida que faz com que a gente entenda para que serve, qual a funcionalidade de cada uma delas. Tá? Então, qual que a gente tem na primeira linha da segunda coluna? Explicação, vírgula, justificativa. Né? Então, qual letra vocês vão marcar ali fazendo a correspondência entre as colunas? Né? Será que para a explicação, para a justificativa, eu tenho uma aditiva? Aí eu marcarei a letra A. Se eu achar que é uma adversativa, marcarei a letra B. Se eu achar que é uma alternativa, marcarei a letra C e assim sucessivamente. Certo? Aí, para o segundo, a gente tem conclusão, né? Para o terceiro, separação, exclusão. Para o quarto, oposição ou contraste. E, por fim, adição ou soma. Né? Então, eu vou deixar vocês fazendo aí a correspondência entre as colunas e a gente volta na sequência para verificar quem conseguiu acertar essa. Essa não está difícil também.
Retornando então, pessoal, observem lá a sequência, né, como ficou então a resposta. Então a gente tem que explicação e justificativa ocorrem nas orações coordenadas sindéticas explicativas, né, como o próprio nome da primeira palavra ali, explicação já sugere, né? Então, conclusão, conclusivas, né, a letra D. A letra C ficou com separação e exclusão no caso das alternativas, né? Ou eu escolho uma coisa, se eu escolho alguma coisa, eu abro mão de outra, eu excluo outra, né? Então, para cada escolha de algo, eu acabo obrigatoriamente separando, excluindo uma outra possibilidade, ou isso ou aquilo. Então, a gente tem alternativas, né? E a gente tem que oposição, contraste, né? Adversário. Então, ideia de adversidade, certo? Letra B. E, por fim, adição e soma, letra A, conforme a palavra sugere, aditivas, certo? Não estava difícil, né? Então, a gente viu hoje os tipos de conjunções coordenativas, só para a gente finalizar, né? Então, a gente tem ali as aditivas, né? E, nem, mas também, adversativas, mas, porém, todavia, contudo, alternativas, ou, ora, quer, né? Conclusivas, logo, portanto, pois, explicativas, pois, porque, que, por quanto. São algumas das conjunções que ilustram, né, essas classificações aí, ok? A gente viu também as adversativas, né, que são as mais utilizadas, principalmente nas redações. Então, em vez de ficar repetindo mas, você pode substituir por porém, no entanto, contudo, entretanto, que vai dar a mesma ideia, ok? As alternativas a gente já viu, né? Ou isso ou aquilo, da ideia de alternância, né? Então, hoje a gente aprofundou um pouco mais sobre essa questão das conjunções coordenativas, né? Fizemos a diferenciação entre coordenadas assindéticas e sindéticas novamente, né? Já havíamos começado isso na aula anterior, e fizemos a interpretação dos textos com auxílio de quadrinhos, né? De tirinhas, e estabelecemos relações lógico-discursivas presentes nos textos, no nosso caso, marcado por conjunções, ok? Estão aí as referências para aprofundamento nos estudos, né? Um abraço enorme para todos e todas e fiquem em suas casas se puderem.